sobre tecidos. Temos aqui dois tipos de tecidos, a malha e o tecido plano. A malha é feita muito semelhante ao crochê. Se você já viu como é feito, normalmente o mais tradicional é feito com lã. Se você pegar ali o fio de lã e tentar esticar, ele não vai esticar. Mas depois ele é feito todo trabalhado em correntinhas, sempre na horizontal, indo e vindo. Você vai pegar aquilo ali no final, vai esticar. Então a malha é feita dessa forma, ela é feita com uma estrutura que estica. O tecido plano já é feito muito semelhante a uma cesta de vime, por exemplo. Se você já viu, você vai perceber que um passa por cima e o outro por baixo, formando assim, no final, uma estrutura que não estica. O tecido plano é feito dessa forma. Então a maior diferença entre os dois é que a malha estica mesmo sem elastano e o tecido plano só estica se tiver elastano na composição. Falando aqui dos ingredientes que eu costumo chamar, que é a matéria-prima. Temos a matéria-prima orgânica e sintética. Aqui no orgânico nós temos algodão, que é uma plantação, o linho, que também é uma plantação, a lã, que é tirado ali do carneiro, a seda, que é feita do casulo do bichinho da seda, e a viscose. Vamos falar um pouquinho sobre a lã, que eu gosto muito, é um exemplo que você consegue fazer todo manualmente. Tá? Então é tirado aquele pelo, lavado para higienizar, e você consegue fazer toda a produção até se transformar num tecido manualmente, né? Com a ajuda de máquinas, às vezes manuais, máquinas mecânicas, elétricas, mas consegue fazer manualmente. Já o sintético, temos aqui poliéster, poliamida e elastano, todos derivados do petróleo. Então vamos pensar como que é feito. É tirado, escavado aquele líquido preto, levado para a fábrica e transformado num sólido. E para um líquido ser transformado num sólido, precisa de um processo químico. Então, por esse processo químico, ele é considerado sintético. Vamos falar um pouquinho sobre a viscose. A viscose, ela fica no meio termo porque ela é um líquido transparente tirado da árvore. Para se transformar num sólido, também precisa de um processo, mas a viscose, por sua vez, consegue alcançar aquele nível sólido de forma orgânica. Então vai depender da empresa que estiver fabricando a viscose. Tá? Então a viscose pode ser orgânica ou pode ser sintética. Na maioria das vezes se encontra a sintética com mais facilidade. Falando um pouquinho do dia a dia, qual a diferença que vai fazer na minha vida saber do orgânico e do sintético? O orgânico normalmente é um tecido que vai trazer mais conforto, respirabilidade, por ser mais compatível com a nossa pele. O sintético, vamos pensar que ali, primo da sacolinha plástica, da garrafa PET. Então, normalmente esquenta um pouco mais, muito bom para usar para fazer um tecido térmico, por exemplo. Eu tinha esquecido de comentar, mas eu gosto muito desse exemplo e eu queria vir compartilhar com vocês também nesse vídeo. Eu sempre gosto de falar com as alunas sobre a questão do lixo. É muito bom para entender ali a questão do orgânico, do sintético no tecido também. Então imagina um lixo orgânico, uma comida, né? Você joga uma comida fora, a comida ela pode levar meses até um ano para se decompor. Já o lixo sintético, vamos pensar numa garrafinha PET, pode levar 200 até 600 ou até mesmo 800 anos para se decompor. Você consegue ver a diferença? O mesmo acontece com o tecido. O tecido orgânico, ele é biodegradável. Ele se decompõe com muito mais rapidez do que o tecido sintético. Quando você pensa no dia a dia, né? Quando é aquela roupa que você quer que dure muito tempo, a roupa quando ela tem, mesmo que seja uma pequena porcentagem de sintético, ela vai sim ter mais tempo de duração. Até mesmo aqueles furinhos que começa a fazer na roupa, quando ela começa a rasgar, se tiver um sintético, ele vai ter menos probabilidade de acontecer essas coisas. Claro que eu indico sempre numa quantidade pequena, né? Uma porcentagem de sintético menor do que orgânica, porque o orgânico ele traz, sim, mais conforto, mais respirabilidade, mas ele é mais compatível com a nossa pele. Então, se estiver falando, né, na questão de conforto, com certeza é melhor. Mas um pouquinho ali, uma porcentagem de 10, 20%, ele vai fazer com que ainda tenha essa qualidade do orgânico, mas tenha essa questão de durabilidade e algumas vezes ainda mais conforto. Então, essa é uma forma muito bacana de você entender a diferença entre orgânico e sintético no dia a dia. Agora falando dos tecidos que são feitos com essa matéria-prima. Então temos exemplo aqui do algodão. Na malha, a gente encontra a malha de algodão, muito utilizada para fazer camisetas simples, né, t-shirt. Também encontramos o moletom. Aqui no tecido plano de algodão, nós encontramos o tricoline, que é muito utilizado para fazer aquelas camisas sociais de botão. O brim, que é aquele jeans que não estica, aquele jeans bem grosso e pesado. No linho, a gente encontra no tecido plano linho puro, linho misto, misturas, né? Na malha é muito difícil encontrar o linho. A lã a gente encontra na malha, a malha tricô, muito utilizado para fazer cardigã, suéter. No tecido plano, nós encontramos a lã batida e eu estou usando aqui, por exemplo, um sobretudo de lã batida. Então é bem diferente as estruturas que a gente consegue. A viscose a gente encontra na malha como viscolaicra, aquela malha que estica bastante. E no tecido plano, a viscose, que é aquele tecido bem fininho que amassa bastante.
tem bastante caimento também. Sintético aqui, vamos encontrar, por exemplo, no tecido plano, o Oxford, que é um tecido muito usado para toalha de mesa. Algumas pessoas fazem também roupas sociais, eu pessoalmente não gosto muito, mas vai de acordo com o gosto. O crepe também normalmente é feito de poliéster e é um tecido já com mais caimento, muito utilizado para fazer vestidos, e a gente encontra em várias gramaturas, desde o mais fininho, bem transparente, até um tecido bem grosso, bem estruturado. Aqui na malha a gente encontra de sintético a elanca, que é utilizada para fazer fogo, a liganete, que é aquela malha fria, e vários outros. Lembrando que todos esses tecidos podem ser misturados. Então, no tricoline, por exemplo, a gente pode encontrar 80% algodão, 20% poliéster. O moletom, a gente encontra moletom de algodão, mas também de poliéster, de algodão com elastano. Então, existem muitas misturas. Essas misturas, elas são para dar a estrutura da roupa? Também. Então, vou falar sobre isso. Então, de acordo com essas misturas, as empresas conseguem tanto baratear o tecido, por exemplo, ou trazer mais movimento. Por exemplo, um tricoline 100% algodão vai ser mais durinho, não vai ter nenhuma elasticidade. Então, se a gente colocar um pouquinho de elastano, ele já vai trazer um pouco mais de conforto e até de durabilidade. Então, isso varia muito de acordo com a quantidade de orgânico e a quantidade de sintético, muitas vezes para baratear e às vezes para trazer mais movimento ou até mais conforto. Todas essas informações aqui são para que você compreenda um pouco mais sobre os tecidos e aguce ali a sua vontade de entender mais sobre como funciona, tá? Então, todas as vezes que você for numa loja de tecidos, você vai lembrar um pouquinho do que eu tô falando aqui, e quando você for comprar uma roupa também. Foi essa a aula de tecidos, espero que você tenha aprendido bastante e nos vemos na próxima aula. Tchau!